Meu nome é Jefferson e eu sou homossexual. Quando você começou a perceber que é homossexual? Eu comecei a perceber, a perceber mesmo a minha condição quando eu comecei a atingir a pré-adolescência, né? De 11 a 12 anos, por aí, eu já comecei a perceber mesmo, né, a minha condição de homossexual, sendo que eu já nasci assim, né? Que diferencia de orientação sexual, que não é a mesma coisa. A pessoa se orienta e eu não sou orientado. É uma condição minha de homossexual mesmo, que eu já, né, nasci assim e me descobri, certo? A mais mesmo após os 18 anos, quando eu me assumi. Que tipo de preconceito você sofreu ou sofre? O preconceito, eu acho que ele sempre vai existir na realidade. Hoje tá mais assim um pouco banalizado, porque o mundo, né, tá ficando moderno, as pessoas estão aceitando, né, com mais facilidade. Mas assim, eu ainda sofro muito preconceito. E eu procuro, assim, da melhor forma possível, pela minha pessoa, né, pelo meu caráter e pela minha personalidade, mostrar que nós somos pessoas, né, somos pessoas diferentes no sentido não anormal, diferente no sentido porque não somos héteros, somos homossexuais, certo? E aí, nesse sentido mesmo, eu acho que o preconceito existe, e eu acho que ele nunca vai deixar de existir, não somente na questão do homossexualismo, mas em todas as outras áreas. Mas assim, aos poucos a gente está, né, conquistando espaço, respeito, que eu acho que é o mais importante, né? E assim, que a gente sendo uma pessoa, né, maleável, sendo uma pessoa boa, tendo caráter, personalidade, eu acho que a gente consegue muito, muito espaço mesmo com isso. Houve aceitação por parte da sua família? Houve sim aceitação, principalmente por parte da minha mãe. A parte do pai, assim, eu acho que como todo pai, né, sempre se coloca na posição de machista, né? Mas a minha mãe mesmo me aceitou. Acho que o amor que ela tinha por mim hoje, ela dobrou. Hoje eu falo com propriedade porque eu convivo com ela mais, né? E a minha outra família, no caso, que é a parte dos irmãos, assim, uns aceitaram, outros são mais, né, fechados. Mas assim, pra mim mesmo o que importa é minha mãe e meu pai. Meu pai hoje me respeita, né? Eu posso dizer assim que eu nunca ouvi da boca dele, mas ele pode até pensar que ele não aceita, mas ele me respeita. É importante, né? Respeitar a decisão de um filho. O que você achou do posicionamento do pastor Marcos Feliciano quanto à cura gay? Assim, eu não sei em que ele se baseou nesse sentido, né? Para questionar que existe uma cura para os gays, né? Eu acho que não é uma questão de cura, é uma questão que quando a pessoa é orientada, ela é mais fácil, né? Ou seja, eu sou orientado, não é uma condição. Condição quando você já nasce, a orientação quando você se direciona para alguma coisa que você quer, ou que você sente vontade, que você sente desejo, né? E quando a pessoa se orienta, eu acho que fica mais fácil para a pessoa retornar à prática, né, que se diz normal. Agora, quando a pessoa é condicionada mesmo a ser homossexual mesmo, eu acho que fica mais difícil e impossível ser curado nesse sentido, né? Porque aí eu acho que a cura que ele colocou é como se o homossexualismo fosse uma doença. E não é uma doença, entendeu? Nós somos iguais a todo mundo, nós temos sentimentos, nós temos coração, entendeu? Nós trabalhamos, nós batalhamos, nós buscamos o melhor pra gente. E independentemente como todo mundo tem direito de ser feliz, a gente também tem direito de ser feliz, né? Então eu acho que o posicionamento dele foi extremamente errado, principalmente por ele ser cristão. Eu falo porque eu também já fui, entendeu? E eu sei um pouco da palavra, né? Eu tenho princípios, e eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, tenho discernimento. E eu acho que o posicionamento relacionado a ele, como a Bíblia fala, que nós temos que ser imagem e semelhança, e ele não foi imagem nem semelhança, porque ele julgou, ele questionou, ele se posicionou de uma forma como se estivesse atacando mesmo, como ele deveria fazer, né? Não deveria fazer as acepções de pessoas. Então eu acho que essa colocação dele, além de ele se colocar como preconceituoso, ele colocou a condição dos homossexuais como uma doença. E aí ele realmente errou feio, né? Essa é a minha opinião. Acho que todo mundo tem que respeitar a opinião de cada pessoa, mas a opinião dele como cristão, né?
que não deveria fazer essa opção, não deveria julgar, deveria amar o próximo, acolher. Isso aí, o que ele deveria fazer, ele não fez. Ele contra-atacou, não sei por que justificativa, mas assim, respeito a opinião dele, mas não aceito, que é diferente. Você já participou de alguma parada gay? Nunca participei. Não tive uma oportunidade, na realidade. Aqui próximo, né, sempre teve algumas paradas gays, assim, eu nunca tive a oportunidade e também nunca tive vontade de participar, assim, entendeu? Motivação alguma. Nunca tive assim, nunca participei, não. E que recado você deixaria para a população que ainda discrimina o homossexualismo? Para te falar a verdade, assim, a questão da conscientização é muito difícil. Porque quando a gente começa a falar, né, fala bonito, as pessoas acham interessante, mas fosse muito bom se as pessoas absorvessem o que a mensagem que a gente passasse. Mas é diferente. A pessoa está ali, está escutando, está ouvindo aquela mensagem bonita, né? O preconceito não tem que existir, tem que ser dessa forma, tem que ser isso, tem que ir por esse caminho. Tá tudo ótimo ali. Mas depois as pessoas não praticam, que é realmente o que deveria ser feito, né? A prática, entendeu? Daquilo em que é beneficente, daquilo que é aproveitoso, daquilo que se trata de respeito, daquilo de coisas boas mesmo, né? Porque você sabe muito bem hoje que não somente a gente, mas todos os outros tipos de preconceito sofrem muito, infelizmente, né? Mas assim, eu acho que na medida do possível, dependendo do posicionamento também da gente, porque não depende da população, depende da posição, depende da postura, depende da personalidade, depende do caráter. Porque se eu tenho uma boa índole, eu vou ter o meu espaço, eu vou alcançar um objetivo, né? Eu vou conseguir também que as pessoas me respeitem. Agora, se eu faltar com respeito, né? Se eu denegrir a imagem de alguém, ou se eu provocar algum tipo de situação, né, inadequada no momento ou não, eu não vou ter um bom posicionamento, então por que eu vou querer um respeito das pessoas? Então eu acho que o que falta realmente, tanto da população, é a conscientização, certo? E a prática daquilo, de coisas boas mesmo, para que as pessoas elas possam viver em harmonia, né? Viver em união e todo mundo ser feliz, porque eu acho que todo mundo tem direito de ser feliz, independentemente de condição, independentemente de orientação, independentemente de raça, de cor, todo mundo tem direito de ser feliz. Todo mundo tem objetivo, todo mundo tem metas, né? Todo mundo tem um foco de vida mesmo. E é assim que a gente consegue viver. E a mensagem que eu poderia dizer é que as pessoas se conscientizassem, praticassem, né, a aceitação, o amor, porque nós, como condições mesmo, né, de homossexuais, somos pessoas extremamente maleáveis. Existem os dois lados da moeda, na realidade, né? Mas assim, isso não é somente os homossexuais. Qualquer pessoa pode ser boa, qualquer pessoa pode ser má, entendeu? Mas assim, sempre coloca, né, na parte do homossexual como a ovelha negra, dentre outros adjetivos. Mas eu creio assim que o preconceito, ele não deve mesmo existir nesse sentido, por nós sermos pessoas humanas. Porque antes de a gente julgar uma pessoa, né, antes de a gente agir com falta de respeito com o próximo na condição de homossexual, nós não podemos esquecer do dia de amanhã, certo? Porque vamos ter filhos, nós podemos passar pela mesma situação. E aí, como agir dessa forma, sendo que eu fui preconceituoso com uma pessoa desconhecida e eu tenho um filho dentro de casa que é homossexual? E aí, o que fazer? Certo? Então assim, a gente, né, podemos pensar direitinho nas nossas atitudes, né, no que falar, no que pensar e no que agir, para que mais tarde não possamos colher aquilo que nós mesmos plantamos.